tudo tem que ser abalado e destruído e quebrado, né? Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, outros o Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Para aí um pouquinho. O princípio básico para começar a vencer o inferno é você entender quem Jesus é, tá? Ele quer saber dos seus discípulos, daqueles que se renderam a ele, se a gente realmente sabe quem ele é. O mundo tem uma visão de Cristo. Quando Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem eu sou para eles? É o João Batista que morreu lá decapitado e voltou. É o Elias que foi levado aos céus e voltou. É o Jeremias que morreu e voltou. É um dos profetas que morreram e está de volta aí. O Senhor reencarnou e está aí agora. E ele deve ter, dentro do coração dele, até rindo, né? Ele deve ter pensado assim: meu Deus, esse povo não sabe nada. Vocês, meus discípulos, quem vocês dizem? Eu sou quem, afinal de contas? Ele precisa saber, e você precisa saber quem Jesus é. Aí já começa a abalar a estrutura do inferno. Porque quando o diabo vem, enviado por alguém, sei lá, a entidade vem contra a sua vida, e ele encontra um discípulo, uma discípula, que conhece Jesus de verdade, ele já fica, né? Ele já fica preocupado: opa, aqui eu vou ter resistência, aqui essa pessoa vai me botar para correr, aqui essa pessoa vai mandar fogo em mim, aqui essa pessoa vai usar o nome daquele lá de cima, e ela vai poder usar, tem autonomia para usar, porque ela realmente é discípulo, conhece aquele lá de cima. Amém, Jesus? Então aí começa. Aí ele vai falar assim, no 16, versículo 16, o Pedro toma a palavra, sempre o Pedro, né? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda, né? Então o Pedro entendeu perfeitamente. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Então quem sabe quem é Jesus de verdade é bem-aventurado. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Quem conhece Jesus tem um Espírito Santo que te revela as coisas. Deus vai revelar coisas a você, até forma de orar, de como se comportar, de como agir, quem está do seu lado, trabalho, dinheiro, como lidar com dinheiro, como lidar com a saúde. Deus vai lhe dar toda a direção. Obedecer ou não é com você, mas Deus vai lhe dar a direção. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, igreja, inferno, quem tem que ser abalado? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Então, aqui tem, deixa eu só falar uma coisa bem breve para você. Nesse texto, algumas pessoas, sei lá, usado por quem, pegaram esse texto aqui e distorceram ele de uma tal maneira, porque Pedro significa pedra. Jesus faz um trocadilho com o nome do Pedro, para falar que sobre a revelação que o Pedro disse, ele edificaria a igreja. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo. Entende? Sobre o entendimento de quem é Cristo. Sobre o entendimento de que ele é o Filho de Deus que veio, morreu, ressuscitou e subiu. Então, o que Jesus está dizendo é: sobre esse seu entendimento, sobre essa revelação que você teve do meu Pai, eu vou edificar a minha igreja. Aí algumas pessoas entenderam que não, que é sobre o Pedro, porque o nome dele é pedra, Pedro significa pedra, ele então vai edificar a igreja partindo do Pedro, e aí se formou até religião por causa disso. Tem que ter um cuidado muito grande, tem que abrir os olhos.
Amém, pessoal? Para não distorcer. Jesus só fez um trocadilho, digamos assim, com o nome do Pedro, que é pedra, mas ele está falando sobre a rocha, que é ele mesmo, sobre o entendimento que o Pedro teve. Ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou lá fora? João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, e vocês, meus discípulos? Quem que vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que a gente entende aqui. Glória a Deus. Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. É sobre o entendimento e não sobre o Pedro. Ele só fez um trocadilho, digamos assim, porque o nome do Pedro é pedra. E foi ele que deu a revelação ali. Amém, Jesus? Só isso. Então é importante isso. A igreja não está edificada sobre o Pedro. A igreja está edificada sobre o entendimento que Jesus é o Filho de Deus. Quem perde esse entendimento perde tudo. Não consegue abalar a estrutura do inferno. Aí ele fala uma coisa. Ele fala no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Amém? E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. A chave serve para abrir porta e fechar porta, certo? Você saiu da sua casa hoje, se não tinha ninguém na sua casa, você fechou a porta da sua casa com a chave. A chave que tem segredo, sua porta tem um segredo. A chave da sua porta, ela não abre outra porta. É a sua chave. Entendeu? Então, quando a palavra de Deus se revela para a gente, nós temos uma chave. E essa chave é minha, não é sua. Essa palavra, por exemplo, que eu estou pregando agora, se ela se revelou a mim, essa palavra revelada a mim é uma chave que vai abrir portas para mim, não para você. A revelação que Deus deu a você é a chave com o segredo para abrir a porta para você, não para mim. Tá dando para entender, sim ou não? Ele está dizendo: Pedro, sobre essa palavra que você está dizendo, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Então não é Pedro. Você já deve ter visto desenhos, filmes, fotos com Pedro cheio de chave lá esperando você, né? Porque a pessoa lendo assim cruamente, ela vai achar que o Pedro está com a chave dos céus. Ele fala no plural, as chaves. Então Pedro está cheio de chave, é o chaveiro de Jesus lá no céu. Não, é a revelação de que a igreja de Cristo tem a chave para fechar a porta do inferno e abrir. O que ele liga no céu é ligado na terra, o que ele liga na terra é ligado no céu. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então as portas do inferno não podem vir contra a igreja. Tem vindo porque a gente está sem entendimento. Porque a gente não está pegando as chaves que Deus tem para a gente para abrir as portas que tem que ser abertas e fechar as que tem que ser fechadas. Aí você vê um monte de gente na igreja, mas ainda com o pensamento do mundo. Na igreja, mas ainda em pecado. Na igreja, mas ainda viciado. Na igreja, mas ainda mentiroso. Na igreja, mas ainda encrenqueiro, fofoqueiro. Na igreja. Ou seja, a porta do inferno está prevalecendo contra aquela pessoa. Não era para prevalecer. Por que não era? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se as portas do inferno estão prevalecendo contra mim, eu não estou me comportando como igreja. Está dando para entender? É simples. É muito simples. Jesus não mente. Ele não é mentiroso. Ele fala: Pedro, sobre esta pedra, sobre o que você acabou de falar, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E eu vou dar uma chave, ou chaves, plural, para a minha igreja. E tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Ligou no céu, é ligado na terra. Tá bom? Aí ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, peraí, eu sou a igreja de Cristo. A partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, você é a igreja de Cristo. E como que você não vence o pecado? Como que você não vence os males que o diabo tem imposto? Por que as portas do inferno estão prevalecendo contra você? A gente não está se comportando como igreja. A gente está na igreja física, tijolo, cimento, teto.
Mas nós, que deveríamos nos comportar como igreja, queremos nos comportar como mundo. Aí a porta do inferno começa a prevalecer. E é nessa hora que a pessoa fala assim, já veio exagerado. Não é exagero. Jesus está falando claro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Estão prevalecendo porque nós não estamos nos comportando como igreja. A gente quer porque quer servir a Cristo e continuar fazendo as coisas do mundo. Não tem como. É incompatível. O mundo está de cabeça para baixo, ou não? Está de cabeça para baixo. Entende isso? Eu tenho que saber que lado eu escolho. E essa escolha é minha. Ninguém pode escolher por mim. Nem Deus. É minha essa escolha. Eu tenho que decidir. De que lado eu vou viver? De que lado eu vou me comportar? Qual lado eu vou seguir? Qual é o exemplo que eu vou ter? De Cristo ou desse mundo? Nós temos que prevalecer. Tudo que você entende que não vem de Deus, mas vem do outro, só para não falar o nome dele, não tem problema nenhum em falar o nome dele, mas tem gente que não gosta de falar. E eu entendo que não vem de Deus, eu preciso combater veementemente. E eu preciso olhar para a minha vida. Eu estou me comportando como igreja? Estou. Então por que está prevalecendo? Não está errado, está errado. Porque o meu Jesus não mudou e não mentiu. Está prevalecendo? Tá. Eu preciso olhar para a minha vida. Eu estou errado, por isso que está prevalecendo? Opa, então vou me consertar. Porque não pode prevalecer. E por que não pode prevalecer? Porque Jesus disse que não pode prevalecer. É simples assim. Não foi o pastor que disse, nem uma igreja que disse. Foi o próprio Criador que disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deu para entender sim ou não? E ele vai falar mais. Ele vai falar que ele deu à igreja, a gente, e ele diz que se eu ligar, ele fala assim, e tudo que ligares, eu tenho a chave para ligar, na terra será ligado nos céus, e tudo que eu desligar na terra, será desligado no céu. Eu vim de carro para cá hoje. Se eu não colocasse a chave no carro e ligasse o carro não andaria. Eu tenho que ligar. A minha fé é igual. Não adianta eu me encher de fé e ficar cheio de fé, mas eu não ligo essa fé. Eu não coloco essa fé em ação. A fé sem obra é morta, fica lá. Você recebeu a fé. Hoje você está recebendo a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Certo? Então, você está recebendo fé. Mas se você pega essa fé e deixa a dúvida entrar e simplesmente não usa, porque não quer acreditar, a fé foi dada. É você que não quer usar. Você pegou uma chave, essa chave é sua, o segredo dela é para abrir a sua porta que Deus preparou para você, é para fechar uma porta que o inferno preparou para você, e você estava entrando, agora você vai fechar essa porta. Amém, Jesus? Irmãos, o inferno está cheio de portas para você. Se você quiser. Ninguém de boa consciência quer. Mas quando um homem decide trair sua esposa com outra mulher, com desculpas que a esposa está com idade, que caiu algumas coisas, e que a outra está mais nova, que não sei o que, está mais bonitinha, e que a mulher não é mais mulher como era antes, para satisfazê-lo como antes, essa conversa fiada que tem do inferno aí, e o homem cai, ele simplesmente entrou numa porta que o inferno abriu para ele, a porta do adultério, que vai destruir não só a vida dele, mas destruir a vida da esposa. E se tiver filho, destruir a vida dos filhos, porque os filhos vão crescer vendo o seu herói, que é o pai, um adúltero, traidor da sua mãe, e que fez a mãe chorar, e que fez a mãe sofrer. Esses filhos, se eles não colocar a cabeça no lugar, vão ficar perdidos. Você não tem ideia do que isso faz na cabeça de uma criança. A criança fica sem chão. Um dia o meu pai é herói, outro dia o meu pai é o traidor da minha mãe, que faz minha mãe chorar e sofrer. Por quê? Por causa de aventura fora do casamento. O diabo escancarou a porta do adultério e o cara entrou. Mas não é só o homem que está fazendo isso, a mulher também. Que está olhando para os bombadinhos
E está achando, e tá achando que vale mais a pena apertar aqueles bíceps. Porque os bíceps do meu tá todo mole agora. E a mulher fala assim: rapaz, o braço parece até uma perna. Que coisa! É o diabo abrindo a porta, irmã, e a pessoa está babando. Essa porta é do diabo. Não, mas ele se apaixonou. Pô, apaixonou nada, ele está querendo o corpo. É uma porta do inferno que vai fazer a mesma coisa, vai surtir o mesmo efeito. O marido sofreu, os filhos sofrerem. Mãe, então, pior ainda. Você sabe que, querendo ou não, por mais que o pai seja excelente pai, o laço de uma boa mãe é complicado. Não tem como quebrar, não. O laço de uma boa mãe é muito maior do que o de um bom pai. Ou não é? É claro que é. É claro que é, irmão. Se eu sou bom pai e minha esposa é uma boa mãe, meus filhos vão me amar. Muito, como me amo, graças a Deus. Mas o laço com a mãe é maior, poxa. Não tem nem que discutir, mas na fase de infância, de adolescência, de juventude, aí pronto, aí que é mais ainda. Só estou falando, é só um exemplo que eu estou dando, de portas que o diabo tem. Só que Deus deu chaves para fechar e abrir, para ligar e desligar. E é aí que a gente começa a abalar a estrutura do inferno. Quando Jesus pergunta assim: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos falam: João Batista, Jeremias, o Elias, os profetas da antiguidade. É isso que eles estão dizendo lá fora. Tá, entendi. Bom, eles não me conhecem. Até aí, como diz os jovens, até aí de boa. E vocês? É aí que está o negócio. Quem quer me seguir tem que me conhecer. Você não vai seguir uma pessoa que você não conhece. Ou até vai, mas vai seguir mal, você não conhece. E ele falou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O Pedro já se antecipou. Não, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias. É o Salvador. O Senhor veio por profecia. O Senhor veio salvar a gente. É isso que o Pedro está dizendo com aquelas palavras. A gente crê que o Senhor está cumprindo com a profecia que dizia que um Salvador viria. O Senhor veio. É o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, você falou bem. É isso mesmo. E quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Não foi coisa carnal, não. É espiritual que você está dizendo agora. E Pedro, sobre essa revelação que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja. E aí, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Por quê? Porque eu vou dar as chaves. Plural, irmãos. São revelações. Olha a importância de você ter um pastor e de ter uma igreja. Pastor sério, igreja séria, lógico. Hoje em dia tem que ficar fazendo essa ressalva toda hora, né? Infelizmente. Pastor sério, igreja séria. Antes não precisava, mas agora precisa. Amém, irmãos? Olha a importância de você ter um bom ouvido quando você pegar um pastor que desce a lenha de vez em quando. E você não gosta, e sai da igreja, para procurar uma pregação que vai massagear seu ego. Não, você tem que ouvir o que tem que ouvir, irmãos. O que está na palavra, está na palavra. É errado, pecado é pecado. Não deixou de ser pecado. Sensualidade é sensualidade, promiscuidade é promiscuidade. Vício é vício, não deixou de ser, porque estamos no século 21. Ele diz: eu vou dar para a minha igreja as chaves do reino. Para quê? Para abrir, fechar, ligar e desligar. E o que você ligar na terra é ligado no céu. E o que você desligar na terra é desligado. Agora olha só. Vê se isso não é muito sério isso. Ele aqui faz alguma lista do que você tem que ligar ou desligar? Ele faz, por exemplo, 2 listas grandes. Isso aqui você desliga tudo, tá? Isso aqui você liga tudo, tá? Ele faz isso. Ele deu as chaves para a gente. É o que você liga e desliga, que é ligado ou desligado. Se você desligou a sua fé e agora quer viver como o mundo vive, vai ficar desligado. A fé não vai funcionar. Você pode falar que ama Jesus, você pode falar que tem muita fé, você pode falar que adora a Deus mesmo assim. Tem um monte de gente hoje falando isso.
Um monte de gente falando isso. Não, eu adoro a Deus e eu vou para o céu sim. Eu vou para o céu até fumando maconha. Vai. Já está lá, filho. Já está lá. Essa deve ser da boa. Não é porque estou no céu. Essa deve ser boa mesmo. Tem gente que está nessa bobeira, irmão. Está dando bobeira na cabeça da pessoa. Conhece a verdade. E está pegando meia dúzia de folhas da Bíblia para dar base numa fé que não existe. Não existe. Como é que vai abalar a estrutura do inferno? As portas do inferno se escancararam e as pessoas estão entrando. Estão achando que estão servindo a Deus. É o que eu ligo ou desligo, entendeu isso? Deus não é dele, não é a parte dele dizer o que você vai ligar e desligar. É obrigar você a ligar alguma coisa ou desligar alguma coisa. Ele até diz, ele até revela para a gente, mas não é dele, não é parte dele chegar e te obrigar, porque se você fosse obrigado a fazer tudo, então acabou, você é um robozinho na mão de Deus. Um robozinho que ele dá a corda e fala assim, vai para lá. Ele dá a corda, bota você na direção e você... Agora chega. Espera aí, deixa eu dar a corda de novo. Agora vai para lá. E Deus está brincando com você. Não, Deus te deu a capacidade de escolher. Ele está dizendo, eu te dou todas as chaves. Mas é você que vai ligar e desligar. O quê? É você. Você tem a capacidade. Você é minha imagem e minha semelhança. Você é minha imagem, minha semelhança. Você tem que ter a capacidade de pensar. Esse namorado é seu marido? Essa namorada é sua esposa? Essa pessoa vale a pena andar com ela? Esse trabalho é honesto? Esse trabalho é correto? Esse dinheiro é seu? É coisa nossa. Amém, pessoal? Está dando para entender, sim ou não? E a igreja tem as chaves. Então ele me dá a revelação, eu recebo essa chave, essa revelação que eu recebi tem um segredo, lógico, cada chave tem um segredo, que abre determinada porta. Você não vai abrir, a porta que abre a minha casa não vai abrir a sua. Ela tem um segredo para minha. Amém? A chave que liga o meu carro não vai ligar o carro do obreiro Elcio. Não vai. A chave do carro dele vai ligar o carro dele, não vai ligar o meu. Então essa chave tem o segredo do carro dele, a minha chave tem o segredo do meu carro. Deus deu as chaves para a igreja. Aí ele vem, a revelação bate no seu coração. Ih, Jesus, eu entendi o que o Senhor falou comigo. Ali tem a chave com o segredo para você. Agora, como você vai usar, é você. Não é ele. Agora ele está avisando. Tudo que você ligar, está ligado. Mas tudo que você desligar, vai estar desligado. Entende? Quem vai abalar a estrutura do inferno então agora? Somos nós. Não tem medo de falar não. Somos nós. Por quê? Porque Jesus já abalou. Ele morreu na cruz, foi lá no inferno e ao terceiro dia ressuscitou e abalou o inferno todo. E agora ele está dizendo, agora eu dou a chave para vocês abalarem. Tudo que é porta do inferno que abrir para mim, eu vou fechar. Não. Isso não é para mim mais. Já fiz muito isso, mas não quero mais. Por que eu não quero mais? Porque eu não quero. Porque eu sei que isso não agrada o meu Deus. Mas você não tem prazer? Você não gostava disso? Gostava muito. Mas muito mesmo eu gostava disso. Mas agora não. Nasci de novo. Eu não vou fazer isso. Não tem a ver com o meu gosto. Tem a ver com a vontade de Deus. Não tem a ver com o que eu quero. Tem a ver com o que Deus quer. Não é porque eu gosto muito e eu quero, e Deus tem que concordar comigo. Eu estou obrigando Deus a concordar comigo. Não é isso, irmão. Você quer abalar a estrutura do inferno? Entenda isso. Nós temos as chaves. Amém? E ele deu para a igreja, mas ele falou, o que você ligar está ligado, mas o que você desligar também vai ser desligado. Então e aí? Vamos desligar o que não presta, e o que presta vamos ligar, ou vamos ficar invertendo isso aí, como alguns estão invertendo? O que presta eu estou desligando, o que não presta eu estou ligando. Vai atrair a maldição depois. Aí não dá para reclamar. Quem está tendo de graças a Deus? Isaías 22.
Ele pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Porque foi profetizado, irmãos. Ó, a profecia do Isaías aqui, ó. Foi profetizado. E por isso que ele pode fazer isso, ele fez isso. Quer você goste, quer não goste, ele fez. E agora a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é sua. De como vai usar essas chaves. Não é dele essa responsabilidade, é minha e sua. As chaves estão aí. Ele garantiu que teríamos as chaves para ligar e desligar. A responsabilidade de como vai usar essa chave não é dele, é nossa. Enquanto o ser humano não despertar para isso, irmão, por isso que ele falou. E vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Ah, o senhor é o Cristo. Então tá bom. Então vou te dar as chaves. Por isso que ele falou isso. E a igreja está formada nesse entendimento. Não é no homem, no Pedro, porque o Pedro é pedra. Não. Esquece isso. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá. E ninguém fechará. E ele fechará. E ninguém. Jesus pode te dar essa chave. Que liga na terra e liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. Por que ele pode te dar isso? Porque foi dado a ele. A Bíblia fala que o Messias viria da descendência de Davi. Essa chave aqui é o entendimento todo. Porque se ele viesse de outra tribo, de outra raiz familiar, ele não seria o Messias. Ele não seria o Messias. A profecia dizia que Jesus viria da raiz de Davi. Não Jesus, o Messias, o Salvador, né? Depois que o anjo manda a Maria colocar o nome de Jesus, porque ele salvaria a gente. Mas a revelação é, ele vem da raiz de Davi. E aqui, o Isaías diz profeticamente que sobre ele colocaria a chave da casa de Davi. Dando sequência, completando a profecia. E foi colocado sobre ele. Apocalipse 3,7 confirma isso. Aqui vai confirmar em Apocalipse 3,7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém. Ele tem ou não tem? Já tem, já está com ele. Por quê? Porque já morreu, já ressuscitou, completou a obra. Quando ele completa a obra na cruz do Calvário, depois do terceiro dia, aí ele ressuscita, aparece para muita gente, várias testemunhas oculares da presença de Jesus vivo ou ressuscitado. Depois ele sobe. Quando ele completa essa obra, a profecia de Isaías também se completa. Nessa hora é colocado no ombro dele a chave da casa de Davi. E agora ele tem essa chave, ele pode fazer o que ele falou lá com Pedro. Eu vou dar as chaves do reino dos céus a vocês, a igreja, sobre esse entendimento. E quando a pessoa entender quem eu sou, ela tem a minha chave. Ela vai receber cada revelação. Tem gente que não recebe a revelação, porque ainda não entendeu que tem que se render a Cristo Jesus. São pessoas até boas, que gostam de Cristo, que gostam da igreja, do ambiente da igreja, dos louvores e tudo. Mas tem sempre uma ressalva, sempre um pezinho atrás, sempre uma dificuldade de servir a Deus. Sempre isso aí é meio complicado. Isso aí eu não acredito. Está escrito na palavra? Tá. É doutrina do homem? Pode duvidar. Mas está na palavra? Não tem que duvidar. Está na palavra, irmão. Se o homem criou uma doutrina, você pode até dar um passo atrás, sem problema. Outro dia eu estava comentando aqui de duas pessoas que me procuraram no final de um culto, uma outra igreja que eu passei. Essas pessoas vieram para falar mal do pastor delas, da igreja que nem era a nossa igreja, era outra igreja, outra denominação, e veio falar mal do pastor delas. Por quê? Porque o pastor dela pegou elas duas, por causa de um pecado que elas cometeram, um erro que elas cometeram, e colocou as duas, tirou do ministério e colocou no banco, excluindo ela do ministério. Eu falei isso esses dias aqui. Aí eu falei assim, olha, é doutrina da igreja isso? É.
Vocês já viram ele fazer isso antes contra as pessoas que também erraram como vocês? Vimos. Quando vocês viram isso, vocês fizeram isso? Reclamaram? Não, não era com a gente. Então com os outros pode, com vocês não podem. Vocês vêm aqui na minha igreja falar mal do pastor de vocês, da igreja de vocês, e acham que eu vou concordar com vocês? Se vocês estão nessa igreja, honra a doutrina da sua igreja. E honra o pastor de vocês. É doutrina da sua igreja. Você quer o quê? Que o pastor mude a doutrina? Porque foi vocês que erraram dessa vez? Porque quando outros erraram, vocês acabaram de falar que vocês não falaram nada. Viram aquelas pessoas irem para o banco e ficaram quietas. Estava tudo bem, é doutrina da igreja. Agora, quando a doutrina está sendo imposta a vocês, vocês estão reclamando e vêm aqui, não, eu não vou aceitar isso. Vocês estão errados. Volta lá, pede perdão ao pastor de vocês. Se quiserem sair da igreja porque não concordam mais, orem a Deus e saiam. Mas não faça isso. Se a sua igreja tem uma doutrina, segue. Se não concordou, vai para outra igreja. É simples assim. Mas não vai falando mal, é doutrina. Você não gosta, mas os outros gostam. Quem gosta, fica. Quem não gosta, não fica. Vai procurar outra. Amém, Jesus? Eu não sei se elas aceitaram muito, não. Elas acharam que eu ia ficar bajulando, coitadinha de vocês, tem pastor que não presta mesmo? Não. É ruim que eu vou ficar aí falando mal. Não. Tem que respeitar. E tem outro, irmão. Essa pessoa que chega perto de você falando mal, vai falar mal de você para outra pessoa. Sério. Ela precisa se arrepender. Por isso que eu falei, vai lá antes de sair da igreja, pede perdão ao seu pastor e pede a ele a bênção para sair da igreja, que vocês não concordam mais com a igreja. Vocês querem ficar o quê? Vocês querem mudar a igreja a seu bel prazer? Para a igreja se encaixar com você? Não dá. Tem diferença. Não entende isso? Jesus, ele tem a chave. Foi profetizado que ele receberia. Aqui garante que ele já recebeu. Então ele já fez o que ele falou que faria lá com o Pedro, pela igreja dele. Ele falou, a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, eu vou dar as chaves do reino para vocês, e tudo que vocês a partir desse momento ligar na terra será ligado no céu, e tudo que vocês a partir desse momento desligar na terra será desligado no céu. Então quem liga e desliga somos nós. Ele nos dá a revelação, mas quem liga e desliga somos nós. Amém, Jesus? Ele nos deu essa capacidade. É eu que tenho que parar e pensar melhor, antes de tomar algumas decisões. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quando que isso se cumpriu? Colossenses 2. Quando ele fez isso aqui, versículo 15. Colossenses 2, versículo 15. E, despojando os principados. Então tirou tudo dos principados e das potestades. Ele tirou tudo. Lá no inferno ele foi lá e tirou tudo deles, depois que ele morreu e ressuscitou lá no inferno. E aí a Bíblia fala assim, os expôs publicamente. Então, publicamente, Satanás foi exposto com seu demônio lá no inferno, onde ele despojou eles de tudo, de toda a autoridade. E deles triunfou em si mesmo. Nessa hora, é colocado sobre o ombro ele as chaves de Davi. Acabou. Jesus já abalou a estrutura do inferno. Já está abalada. Desde que ele fez isso. Agora ele está dizendo, cabe a vocês fazerem isso. Se ele vier impor algo a vocês, e vocês aceitarem, século 21, a coisa mudou, a Bíblia é antiga, livro antigo, alguns livros aqui pode esquecer, pode rasgar aí alguns livros, queima tudo, tem um versículo ou outro, uma folha ou outra que realmente tem a ver, e Jesus, ele é gente boa, ele vai levar todo mundo para o céu. Como é que, irmãos, para que um sacrifício na cruz que Jesus fez, se ele vai levar todo mundo para o céu? Fala para mim. Não beira a idiotice? Não, sério, desculpa, mas não beira a idiotice? Desculpa, irmão, mas sério.
Para que ele veio, se tornou homem, largou a glória dele, deixou de ser Deus, sofreu tudo o que tinha que sofrer. A Bíblia fala que ele levou todas as tentações, os nossos pecados, as nossas maldições, tudo cravado na cruz, lá na cruz, foi lá no inferno, ficou 3 dias separado de Deus lá no inferno, depois ressuscitou, fez tudo isso para depois levar todo mundo para o céu. Então para que ele fez? Não precisava. Na hora certa ele vinha e levava todo mundo, deixava o Satanás sozinho aqui na terra. É uma coisa que é simples, irmão, mas a pessoa cega não quer ver que precisa olhar para Jesus Cristo. Quem lá na fora diz que eu sou? O senhor é Elias, Jeremias, o senhor é o João Batista, um dos profetas. Tá, eu entendo. Pessoa do mundo, nasceu de novo, não entende nada. Tá, eu entendo. Mas vocês que nasceram de novo, vocês são meus discípulos, vocês dizem que eu sou quem? Ele quer saber, irmãos. Quem você acha que Jesus é? É um garoto bom, de barba branca, que vai te levar para o céu? Você pode estar fazendo o que você bem entende? Para. Como que você quer abalar a estrutura do inferno se você não está usando a chave? As portas do inferno estão mais escancaradas do que nunca, irmão. Elas estão todas abertas. Se você quiser, poxa vida, você vai ter tudo. Nunca teve tão escancaradas as portas do inferno. As pessoas, até para as nossas crianças, estão sendo ensinadas coisas estranhas. Criança, você nem autorizou, nem assinou nada autorizando esses ensinamentos, e está sendo ensinado, sem o seu direito de falar nada. Se falar, ainda é aborrecido porque você falou, mesmo sendo filho seu. As portas do inferno estão escancaradas, irmãos. Aí Jesus fala assim, eu te dou a chave, mas se você vai fechar, é com você. Eu vou entrar em concordância com você. Não sou eu que vou abrir e fechar. Não sou eu que vou determinar isso. Eu dei a vocês essa autoridade. Eu tenho falado dos 70, né? Mês passado a gente orou com os 70, esse mês estou fazendo de novo. Falta só 45 para completar os 70. Já. O pessoal entendeu esse mês agora. Por quê? Porque em Lucas 10 ele falou para aqueles 70, eu vi Satanás descer do céu como um raio contra vocês. E eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, sem nada te fazer mal. Ele não está mandando você desrespeitar a religião dos outros. Não, pelo amor de Deus, não é isso que ele está mandando fazer. Mas ele está dizendo que você não tem que aceitar o que tenta impor para você. Que você precisa entender quem é Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu dei as chaves para você, mas o que você vai ligar ou desligar não é comigo, é com você. Somos nós que abalamos, temos que abalar hoje. Então apareceu uma doença? Apareceu. Coisa séria? Tá, coisa séria. E talvez até impossível? Talvez até impossível. Tá bom, agora é a sua hora. Senhor, eu tenho a chave. Eu posso abalar essa doença aqui. Eu não aceito ela no meu corpo. Por que eu não aceito? Porque eu estou sofrendo. Não é porque você está sofrendo. Porque tem gente que vem falar com a gente às vezes, para orar. Aí a gente fala assim, você tem fé para ser curado? A pessoa fala, tenho sim. Não tem, é porque ela está sofrendo e ninguém gosta de sofrer. Ela não tem a fé, ela só está querendo ser curada porque ela está sofrendo. É isso. Por isso que ela quer ser curada, está sofrendo. Ninguém quer sofrer. Aí ela fala que tem fé, não tem. Eu posso só fazer 1000 orações, não vai mudar nada. Uma irmã me ligou hoje de manhã. Está aqui o áudio dela. Mandou um áudio. Pastor do céu, muito obrigado. Minha filha saiu do hospital. Teve alta ontem. E a criança também voltou para casa já. Caso sério da filha dessa irmã e da neta. A gente orou por ela semana passada. E essa semana receberam alta. Amém, pessoal? A irmã deu testemunho, trouxe até os documentos para provar. Ela está aqui para não me deixar mentir. Está ela ali. Apareceu o nódulo. Nódulo?
Mancha no pulmão. No seu caso, são tantos os casos que a gente até mancha no pulmão, coisa séria. O médico falou um monte de coisa, aqueles sustos que a pessoa recebe, mas foi lá fazer o exame agora, o pulmão está limpinho. Tem os dois exames para provar. Isso é o inferno sendo abalado. E é a nossa fé que abala. É a sua fé em ação que vai abalar. Mas como colocar a fé em ação se você não entende quem Jesus é? O mundo não entende. Jesus faz questão que os discípulos entendam. E vocês, ele fala, quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso ninguém vai tirar isso do meu coração. Pedro, olha, quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. E sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. E eu vou dar a chave para vocês. E tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Se desligou, vai ser desligado. Abriu, vai abrir. Fechou, vai fechar. Só que agora é com vocês. Eu vou revelar e vocês vão usar. Eu vou revelar e vocês vão usar. Cada revelação, uma chave com um segredo para abrir uma determinada porta. Para ligar uma determinada coisa. Ou desligar ou fechar. Mas é com vocês. Recebeu, agora a chave está na mão de vocês, agora vocês têm que usar essa chave. Se não usar, vai ficar parado. Amém? Vamos fechar agora 1 de João, capítulo 5. Esse segredo, essa chave, a gente chama de fé. E não é à toa que a gente chama de fé, mas é uma fé ativa, irmão, uma fé que, sabe, uma fé limpa, sem marca, sem mancha, uma fé sem dúvida. Porque quando você diz que tem fé, eu tenho fé, mas isso aqui eu não faço. Eu tenho fé, mas isso aqui não. Eu tenho fé, mas essa parte da palavra aqui eu não entendo, eu não quero saber, isso aqui não é para mim não, porque isso aqui é muito duro, eu não vou fazer isso aqui. Eu tenho fé, mas a minha fé é diferente. Que fé diferente, irmão? Para com esse negócio de fé diferente. A fé vem pelo ouvir a palavra, não tem fé diferente. Se a minha fé não é pelo ouvir a palavra, não é a fé que agrada a Deus. Acabou, não tem fé diferente. Não, eu tenho muita fé. Tá, tudo bem, você tem muita fé, mas não é a fé que Deus está falando. Está cheio de gente com essa fé, irmão. Não tem nenhuma base na palavra. É uma fé diferente? Até é, mas não é uma fé que agrada a Deus e que vai nos dar a chave. 1 de João. Cadê? Pedro, João. Capítulo 5. Um versículo só aqui. Não vou ler muitos versículos, não. Leia comigo aí o versículo 4. Leia aí comigo o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, essa pessoa vence. Para aí um pouquinho, olha para mim. Todo é todo. Ele está falando de um grupo de pessoas que formam um todo. E qual é esse grupo que forma um todo? Que você leu aí agora. Qual é esse grupo que forma um todo para ele? Os que nasceram de novo. É essa a fé. Aqui está um dos segredos, né? Não tem para onde correr. Pode pernear, pode chorar, pode falar que não sei quem está discriminando não sei quem, pode bater na cabeça, pode falar, pode prender. Está escrito, irmão. Ele diz, porque todo o que é nascido de Deus. Uma vez foram procurar Jesus de noite, um homem chamado Nicodemos. Dizem que por causa da condição dele na sociedade, ele não queria ser visto com aquele povo de Jesus. E ele foi de noite, por causa disso. Ouvindo a pregação, Jesus falou que a gente tinha que nascer de novo. Aí ele falou assim, como assim, mestre? Chamou Jesus até de mestre. Como assim, mestre? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou reencarnar? Nascer novamente? E ele falou, Nicodemo, você não está entendendo nada. Esquece esse negócio aí, isso aí não vai dar certo. Esquece isso. É nascer da água e do Espírito. Você vai ser você mesmo,
Só que você vai mudar completamente. E é lindo, é ou não é, pessoal? Quando você aceitou Jesus e a sua vida mudou completamente. Seu comportamento mudou completamente. Você começou a até odiar algumas coisas que você fazia. Que você era apaixonado e fazia, e de repente você começou a odiar. Você viu que aquilo não prestava. E ele falou, Nicodemo, eu não estou falando, eu estou falando daquele que nasce da água e do Espírito, Nicodemos. É esse que vai entrar no reino. Quem nasce da água e do Espírito não é só frequentador de igreja, não. A minha chave eu não vou dar para qualquer um, não. Vou dar para a minha igreja. Amém? Então aqui já começa, né? O todo, então, que ele está dizendo, não é um todo mundo. É um todo daqueles que são nascidos de Deus. Quem vence o mundo? Esse todo que nasceu de novo. Vence o mundo. Aí olha só. E esta, segunda parte do versículo agora. Leia aí comigo. E esta é a vitória que vence o mundo. Fala assim comigo agora. A minha fé. Glória a Deus. Eu sei que está escrito a nossa fé. Mas eu quero que você entenda que é a sua fé. Não é a minha fé que vai fazer você vencer. É o mesmo tipo de fé que eu tenho que vai fazer você vencer, mas você tem que ter a sua. É muito fácil, irmão. É muito fácil vir à igreja, pedir para o pastor orar e depois vir para o mundo de novo. Mas muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Pastor, ora aí que o senhor é o servo de Deus. E por que você não é também? Ora aí, pastor. Mas eu sou servo, porque isso também não é. Já a pessoa já pensa na sexta-feira, no shopping, no pagode, naquela pessoa que ela sai, naquela saidinha, naquela coisinha, já pensa naquele dinheiro desonesto que entrou rapidinho. Um dia desse, ora por mim, por favor. Tem gente que fica até com raiva quando a gente pergunta. Que até dá fora da gente. O senhor vai orar ou não vai? Não, não vou não, porque não vai adiantar. Vocês só querem dinheiro. Aí sai com raivinha. Você viu o que Deus está falando aqui, irmãos? É a nossa fé que vence o mundo. A fé de quem? De um povo completo, de um todo. Mas quem é esse todo? Um todo dos que nasceram de novo. É essa fé que vence o mundo. Eu tenho que ter essa fé. E você tem que ter a sua fé, eu tenho a minha, você tem a sua. É a mesma fé. É a mesma. O conteúdo dessa fé, como ela chegou a nós, é a mesma fé. Mas você tem a sua, a chave, que liga no céu, liga na terra, o seu segredo. Eu tenho a minha, porque eu recebi da palavra essa fé, que vai abrir a porta e vai fechar a porta, vai ligar no céu, vai ligar na terra, para mim, porque eu recebi essa revelação. Quantas vezes eu meditando para estudar uma mensagem como essa, Deus fala forte comigo e eu percebo que é comigo que Ele está falando. E eu não trago essa revelação para vocês, porque aquela chave foi para mim. Aquela fé foi para mim, aquela revelação foi para mim. Aí eu não trago para vocês. Eu estudo, eu trago a revelação que Ele mandou levar para vocês, mas aquela revelação que na hora Ele me abriu, eu guardo para mim, porque é minha. Foi claro, Deus falou direto comigo ali. E aí eu guardei para mim, eu não trago para vocês. Às vezes até comento aqui, já fiz alguns comentários. Deus falou muito forte comigo aqui. Mas é minha revelação. Às vezes até eu comento, quando Ele me dá a liberdade para comentar. Mas tem coisa que é minha. Ele falou comigo, nem é da minha esposa. Que é uma só comigo, uma só carne. Mas aquela revelação foi para mim, nem para ela foi. Aí eu falo com ela, a gente divide tudo, lógico, é uma só carne. Somos um só. A filha, Deus falou forte comigo aqui agora. Isso assim, caramba. E aí? Não, vamos aguardar. Porque se aconteceu comigo, aconteceu com ela. Se aconteceu com ela, aconteceu comigo. A gente é um só. A Bíblia fala que nós somos a mesma carne. Então ela sabe muito bem, eu sei muito bem que o que me alegra, alegra ela. O que me entristece, entristece ela. O que me abençoa, abençoa ela também. Não existe essa história de eu ser abençoado sozinho. A minha esposa não ser. Se eu fui, ela vai ser. Nós somos um só. Como é que eu vou abençoar e vou deixar ela para trás? Não existe isso. Eu sei que tem gente que faz isso, irmão. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Estou falando de mim. Amém, pessoal? Então vamos lá ler o versículo todo agora. Porque tudo que é, todo. Porque todo que é
nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ali tem a revelação, tem o segredo, tem a chave. Liga no céu, liga na terra, abre no céu, abre na terra, fecha no céu, fecha na terra, fecha a porta do inferno. Está na nossa mão, irmãos. Está na nossa mão. Amém? Ele só deu as armas. Ele forjou as armas e deu. Agora é com você. Vem guerrear. Não pense que é brincadeira, porque não é brincadeira não. A coisa é séria. Vem guerrear. Forjei as armas, dei na mão de vocês, agora é com vocês. Nós temos que fazer as escolhas certas para abalar a estrutura de Satanás. Abalar a estrutura do inferno. Diga amém, Jesus. Eu vou fazer uma oração. Pegue já o seu ato de fé na mão. Porque nós vamos quebrar essa estrutura hoje aí. Seja doença, seja vício, seja o que for. Vamos fazer uma oração. Fique de pé. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo primeiro quem está em casa e declaro essa corrente quebrada na vida dele. Se alguém em casa está depressivo, oprimido, sobrecarregado, em pecado, querendo largar vícios, eu quebro essa corrente para eles. Em nome de Jesus. E você que está em casa, procure uma igreja perto da sua casa para buscar a Deus. Não fique em casa não.